Sejam todos bem-vindos de volta. Nós falamos no episódio anterior e vamos continuar um pouquinho mais falando sobre felicidade e saúde. Eu acho que isso é importantíssimo a gente levantar essas questões e ver qual a relação de que a nossa saúde, a gente já falou algumas coisas sobre esporte, sobre como que isso tudo vai impactar na nossa felicidade, né? Então, felicidade, ela vem da onde, né? A gente vê muita gente que é feliz por sem motivo, talvez, né? Ou o motivo seja uma coisa tão simples e às vezes gente com tanta coisa aí não é tão feliz. A gente falou um pouquinho sobre essa questão do voluntariado, levantando o tópico de que a gente passou aqui por questões muito complexas, onde as pessoas elas perderam muito da vida deles. Às vezes um passado todo que trazia lá a felicidade de fotos de família, alguns bens que são simples às vezes, mas que lembram algum familiar que não está mais ali com a gente. E essas pessoas às vezes não perderam essa felicidade, não perderam, né, essa autoestima. Não podemos esquecer de falar dos nossos parceiros digitais, a Scal, Paris Saint-Germain Academy, Conception, que estão aqui conosco nos trazendo felicidade. Você aí que queira contar, assim, tá junto conosco nas nossas conversas, nossas entrevistas. Entre em contato, é importante para que a gente possa crescer e trazer mais gente aqui e poder falar mais sobre tudo isso. Mas a gente acabou o episódio anterior falando sobre isso. O que vocês imaginam, né? Essas pessoas que perderam tudo na vida que tinham e que às vezes vão lá e em entrevistas para televisão falam assim: olha, eu perdi tudo que eu tinha, mas eu estou com a minha família e eu continuo feliz e nós vamos dar a volta por cima. O que vocês imaginam? E essas pessoas que também ajudaram as pessoas que perderam tudo, né? O porquê que eles fizeram isso? Será que era para ajudar os outros por sem motivo algum ou era para eles mesmos ter a felicidade de poder ajudar os outros? O que vocês imaginam sobre isso? Acho que o primeiro problema está no conceito, né? Porque eu ouvi algumas pessoas dizendo assim: essas pessoas nunca tiveram nada, como é que elas perderam tudo agora? Né? Porque normalmente são pessoas humildes, são pessoas que já não tinham muito recurso, né? Então elas não tinham nada e perderam tudo. Ou seja, às vezes o tudo é muito menos daquilo que tu tem. E que nem tu falasse, mas como que ele perdeu tudo se ele tem a família dele, se ele tem a saúde dele, sem a estrutura dele? Então ele perdeu os bens, mas não perdeu o tudo. Então esse já é um erro de conceito, né? Quando a pessoa diz que ela perdeu tudo que ela tinha, ela perdeu todos os bens dela. Para mim é diferente, né? Mas Lisandro, assim, eu vou te interromper. Eu acho que essa enchente ela pegou as pessoas que não tinham nada ou que tinham pouco e pegaram as que tinham grandes posses, né? Eu tive a oportunidade em vários momentos de poder apoiar de uma maneira lá nas enchentes e fui muito feliz por isso, né? Vendo o drama dos outros, mas podendo doar um pouquinho daquilo que eu tinha, que era o meu tempo, que eu acho que muitas vezes a gente pode doar valor, a gente pode doar, mas a gente doando, né, o nosso tempo também é interessante. Mas aí eu acho que o grande problema lá nesse momento foi a perda de história, né? Então, assim, o Celso comentou super bem, né? Perder uma foto, perder uma lembrança de um lugar ou de um parente, muitas vezes aquilo lá não tem como tu voltar atrás, né? As coisas tu compra, mas a história fica só na lembrança. E esse é o grande perda da felicidade, né? A perda é incomensurável, mas eu acho que as pessoas se levantam, muitas delas se levantaram no momento em que elas mudaram o conceito. É óbvio que elas perderam, e tu tens razão nisso, mas assim, as pessoas que enxergaram que o tudo que elas perderam, na verdade, elas tinham uma família, na verdade, elas têm aonde se apoiar e, a partir disso se reconstrói. E tu falou uma coisa muito interessante da solidariedade, porque a grande maioria das pessoas pensa em solidariedade doar aquilo que sobra a elas. E, na verdade, tu doou aquilo que te é mais caro, que é o teu tempo, que são as coisas que te fazem falta. Então, doar aquilo que sobra é muito fácil, né? Mas doar aquilo que me faz falta, né? Dividir o meu prato de comida que eu tenho na minha casa. Então, esse foi o momento, e a gente viu muita gente fazer isso.
Porque a gente costuma fazer atos de solidariedade durante o ano. Mas que tipo de solidariedade? Eu vou lá, vejo as roupas que estão sobrando, né? Agora, tu estar com frio e tirar a tua roupa para dar para alguém e dividir a dor com ela, esse ato de empatia, isso foi, eu acho que uma coisa que mudou aqui no estado e que a gente viu que realmente as pessoas foram muito mais do que solidárias, foram empáticas, elas conseguiram se colocar, que foi o que tu fizeste lá. Ali foi um momento que um grupo de amigos aqui viu a dificuldade dos outros e a gente buscava no final de semana poder apoiar de alguma maneira, limpar algumas casas para poder ter um teto, para poder receber esse carinho, né? Essa doação para ter onde botar, né, dentro de casa. E era um momento assim, realmente era bem dramático, bem difícil, e a gente saiu de lá feliz. Sinceramente, saía feliz e deixava as pessoas ainda muito mais felizes, né? Eu lembro de uma escola, né, que a gente foi ajudar e os amigos receberam uma homenagem um ano depois das crianças. E foi bem, bem bacana. Eu acho que muita gente ali perdeu muita coisa, né? E o que às vezes para eles era muita coisa, às vezes coisas mais materiais, assim, a gente dá muito valor, mas a gente fica feliz em comprar um celular novo, um carro, trocar, mas, cara, daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, nem lembramos mais disso aí. Talvez o momento que tu passou com a tua família, eu acho que seja mais importante, né? Tipo, essas coisas que tu falasse, mas tipo de... a pessoa ser grata, né? A gratidão por tu limpar a casa dela, tu entendeu? Porque eles não tinham nem onde ficar, entendeu? Não é nem questões materiais, mas não tinham um lar, né? Um lugar para trocar. Não tinha uma dignidade. Né? Isso, exato. Perderam a dignidade. Então eu acho difícil, que... não? Agora, lá era legal porque, tipo, vamos lá, né? Tinha um momento dramático, mas também tinha um momento de estar entre amigos e todo mundo querendo fazer o bem, né? Então eu peço desculpa aí por lembrança. Não, tem que desculpa, legal, acho que mas esse é o bonito, sabe? É realmente isso. Esse é o valor. E essa é a felicidade, né, que a gente fala. Realmente tu conseguiu transportar aqui o que é o valor que vocês tiveram. Porque isso não tem preço. Não tem. E daí a gente pôde ir lá ajudar pessoas que muitas vezes... Porque quem é que... Todo mundo limpa a sua casa, né? Lá era interessante assim, todo mundo limpava uma, depois limpava do vizinho, mas quem é que ia limpar a escola, né? E a escola tinha a possibilidade, essa no caso, de um lugar que estava estruturado, tinha 2, 3 andares e estava estruturado, tinha a possibilidade de receber várias famílias, né? E lá tinha colchão de criança, né? Tu via os livros, tu via a biblioteca, tu via o refeitório, então tu via as coisas que tu imaginava que uma semana antes tinha lá 200 crianças lá e na outra semana não tinha estrutura para ter nada, né? Alto de barro. E todo mundo pegando junto, né? A comunidade lá teve a possibilidade de estar junto, então a prefeitura trouxe maquinário e rapidamente a gente conseguiu ajudar, entramos, né? Ajudamos de uma maneira e o grupo lá recebeu uma lembrança, né? Carinhosa, assim, de poder estar lá ajudando e colaborando com a dificuldade e trazendo levando uma felicidade, né? Levando aquele apoio, né? Para deixar naquele momento de dificuldade um pouquinho mais o povo de lá mais feliz. Então acho que o voluntariado seja de maneira simples, né? Muitas vezes aquela senhorinha que está lá no grupo de mães, né? Fazendo o crochêzinho dela no verão lá para que no inverno alguém receba aquilo ali, e muitas vezes ela está pegando o pequeno dinheirinho dela e está lá com as amigas tomando um chá com uma bolachinha, fazendo crochê para fazer uma colcha para doar para alguém, né? Eu acho que esse também doar o tempo, né? Faz o bem para a cabeça e eu acho que a gente fica mais feliz, mais saudável, né? E eu acho que o voluntariado aconselho para aqueles que tiverem tempo, né, fazer, eu acho que você vai ficar muito mais feliz. Espero que não tenha mais, que a gente não precise mais ser voluntário em nenhuma enchente, né? Tomara que nunca mais, né? Mas se precisar a gente vai estar aí, Celso. Eu entendo que as mudanças climáticas vão acontecer, vai ter dificuldade sempre,
Mas a ideia é realmente poder apoiar. Tomara, melhor a gente apoiar do que ser apoiado. Não, sem dúvida. Né? Então, acho que nesse sentido que a gente, claro, não almeja que tenha novamente esses dramas que a gente veio passando, mas se a gente for imaginar, todo ano tem uma enchente perto de um rio, ou aqui ou acolá, ou mesmo... Vão ser mais frequentes, né? A gente vai ter isso. Uma das coisas que eu ouvi também, né, nesses períodos aí, é as pessoas dizerem assim, será que eu vou voltar a sorrir, né, algum dia? E aí nós falávamos, né, sobre o sorriso, né? O sorriso, na verdade, é a maior expressão de felicidade. Apesar de às vezes, o choro aqui, como tu apresentaste, também ser, mas o sorriso é a representação da felicidade. Né? Quando a gente sorri, a gente movimenta todos os músculos da boca, né? Então, o fato de você subir o canto do lábio e mostrar os dentes transparece para o próximo que você está bem. Né? Muitas vezes pode não estar saudável, como a gente já comentou aqui, mas o ato de mostrar e se postar com uma postura e estar sorridente traz uma coisa boa, né? E aí a gente pode falar aqui dos dentes, né? As pessoas vão lá no consultório para buscar qualidade de vida, né? Qual que é a qualidade de vida lá para o dentista? Que ela consiga movimentar a boca, né? Daí a gente pode falar um pouquinho das DTMs, que o paciente consegue abrir e movimentar a boca sem dor. A gente pode falar de paciente que tem o prazer da mastigação, né? E muitas vezes, quando ele está com uma prótese mal adaptada ou uma prótese que não está favorável, de repente ele não vai ter o mesmo prazer de morder uma carne, um churrasco no final de semana com os amigos, né? E esteticamente, se a gente não está bem esteticamente, às vezes também faltar o dente da frente aqui, o centroavante. Poxa, a pessoa tem... Para alguns países isso não é tão representativo, mas para a nossa realidade aqui, a pessoa quer um dente com uma boa qualidade, né, com saúde, né? Não aquele dente branco que é vendido hoje comercialmente pelos meus colegas dentistas, mas um dente saudável, né? Seja ele um dente na boca... O famoso sorriso sertanejo. O sorriso Colgate, né? Uma ação de marketing que é bem comum e recorrente, às vezes, na nossa área, que a gente vê uma foto de um rapaz, assim, uma pessoa junto, e ele sorrindo, né, e faltando um dente, né? Só que na mesma imagem, o mesmo rapaz não tem uma orelha. E as pessoas olham e veem exatamente o dente faltando. Mas a orelha passa desapercebido. Aí o cara fala assim, pô, mas vocês não estão vendo que ele não tem uma orelha? Daí eu penso, poxa, nem me chamou a atenção que falta um incisivo central e aquilo lá chama tanta atenção, né? E a gente, às vezes, não quer... Por exemplo, se quando muito paciente, ele às vezes não tem uma condição e não falta algum dente, a pessoa não sorri, né? Então ele vai pensar assim, mas ele não é feliz, será? Porque ele não sorri? Mas... basicamente é porque às vezes ele está escondendo lá uma falta de um dente e que às vezes ele não quer nem mostrar. Então o cara já não sorri. Eu tenho muito paciente que não sorri de vergonha porque os dentes não estão bem... A bateria anterior ele não está ajeitadinha, então os caras ficam com aquela... O homem tem o bigode, né? Ele pode sorrir, mas não mostrar os dentes, ou esconder um pouquinho. Então, hoje, dentro da nossa área, né, as lentes de contato, elas possibilitam alinhar esses dentes que não estão, muitas vezes, muito favoráveis e apresentar um sorriso saudável, né, dentro da ética, né, que hoje muitas vezes a parte comercial está muito forte dentro da odontologia, mas o sorriso é algo importante, né, para a felicidade, né, para transparecer felicidade, né. É o teu cartão de visita, né? Ah, exato. Essa é a grande verdade. Tu tem um sorriso bonito, para pensar em qualquer empresa. O comercial da empresa geralmente tem um sorriso bonito. O financeiro pode não ter, mas o comercial aqui, com certeza tem essa. Mas hoje é engraçado isso, até comentando na parte empresarial, né? Eu vejo, às vezes, a gente trabalha na faculdade, muitas vezes lá o pessoal procura e ele procura lá tá bonito, tá bem apresentado para uma entrevista, né? Então ele quer estar com um sorriso legal e não ter
dores ou não ter dificuldades. Então procura primeiro, que é bem esse cartão de visita, né? Como é que tu se apresenta, né? Tu vai lá, tu vai conversar com alguém? Não, tu vai mostrar que tu tem saúde começando pela boca, né? Tendo um sorriso legal, conseguindo lá conversar. Saúde bucal, ela é uma expressão máxima de saúde, né? Se a gente for olhar, às vezes tu vai olhar vai comprar um cavalo, vai comprar um animal, tu olha os dentes dele, né? É isso aí. Porque se ele não puder se alimentar e não tiver, com certeza ele vai ter problema, né? E já é um grande indicativo a saúde, porque hoje tu olhar um sorriso, tu tira muito conceito dali. Por exemplo, tu consegue perceber um fumante não saudável pelo sorriso dele. Ou uma pessoa que tem lá um problema gengival, um processo inflamatório. Né? Então, acho que a boca realmente é um cartão de visita. Né? Tanto é que tinha um jogador internacional, não vou citar o nome, ele tinha um problema de gengivite, estava jogando mal, melhoraram a gengivite dele e começou a fazer gol. Viu como é que é? E quando a pessoa tem uma saúde sexual saudável, ela está sempre sorrindo. Com certeza. É um binômio. Todo mundo pênis. Os jogadores da seleção brasileira deveriam passar para um dentista, então. Mas eles Com passam, certeza. eles passam, com certeza tem um dentista alguns na... ali passam por maus dentistas, pelo sorriso que eles têm lá, não parece? Tem uns que parece piano, né? São padrões, né? Padrões. O padrão, É. de repente, que não quer dizer que limpo seja e padrão saudável. sujo, Né? quer dizer. Não, o dente branco, às vezes, remete a um padrão de, né, estético que, de repente, possa, para ti, não ser o mais favorável, para mim também não é, mas para a mídia, para aquilo que eles representam, eles precisam daquilo ali, né? Mas ele representa um cuidado. De qualquer Não, forma, uma ele pode preocupação. não gostar, mas ele se preocupou com aquilo, né? É melhor do Pode que ter ter. um... Agora, falando em boca, né? Eu acho que a gente está falando de felicidade. Agora, como é bom a gente conseguir mastigar, né? Ou como é bom a gente conseguir se alimentar com qualidade, sem dor de dente, sem dor facial, né? Porque a gente estava comentando no outro episódio, estar entre amigos, normalmente a gente faz um churrasco, né? Aqui no sul, né? Ou a gente convida alguém para ir na tua casa para se alimentar, né? Então, estar entre amigos e ficar feliz pode ser por um bom vinho, pode ser por um alimento, né? Então, acho que a mastigação, né? O ato de estar com a boca saudável também te traz felicidade, né? Pelo menos é isso que a odontologia busca, né? Mas é uma questão cultural também, né? A gente tem aqui no Brasil um apego maior a ter dentes brancos, bonitos. Às vezes as pessoas não entendem o saúde, né? Dente branco talvez seja o que as pessoas almejam, né? E imaginando que talvez fosse saúde. Às vezes nem é tanto, né? A cor, mas a cor ele pode ser branco, mas se ele for saudável, tá tudo certo também. Não é a grande questão. Mas existem outros países que não se dá tanta atenção a isso, né? E não se preocupam. Talvez se preocupe só com a saúde, não com a estética. Tem toda essa questão, né? Porque aqui no Brasil a gente se preocupa bastante com odontologia, ter dentes. Mas será que a gente se preocupa com dentes saudáveis ou com dentes bonitos? Né? Então eu acho que é isso, é transpassar aquilo que a gente tem de felicidade por dentes. Porque é muito comum o paciente chegar lá e dizer, não, eu quero tomar só os dentes da frente. Já viram isso? Não é comum? Não, os outros não importa. Tá tudo ruim, tá tudo estragado, mas o que importa é o... É uma questão interessante, né? Entre saudável e bonito, né? O que esteticamente é bonito e o que esteticamente... o que é saudável, Mas né? isso que a gente está vivendo hoje no nosso país. Pare para pensar. Pessoas querendo ficar cada vez mais esteticamente bonitas, mas muitas vezes não esteticamente saudáveis. Não Essa saudáveis. é a grande verdade. E a maioria das vezes é justamente o contrário, Exatamente. né? O esteticamente bonito, ele não é saudável. Não é saudável. E aí a gente pode entrar no ramo aí das harmonizações, né? Porque a estética, o sorriso, não é só o sorriso do dente, né? A gente tem a estética vermelha, né? A pessoa vai ter um contexto, um rosto que movimenta, que tem lábio, que tem estruturas que, querendo ou não, com o envelhecimento, o colágeno, ele acaba né, não sustentando as estruturas e a gente fica com algumas rugas, né? E aí a gente pode ter a felicidade em não haver as expressões de uma maneira
Vamos entender, assim, para não começar a criar dramas aqui com o pessoal, né? Movimentos involuntários aí de Como é que testa. tá o teu botox aí? O meu, esse aqui nunca teve, né? Nunca teve tão ruim. Mas, afinal, são expressões, né? A gente pode esticar, pode levantar, pode movimentar, mas o importante é estar feliz, né? Se está feliz consigo mesmo, ok, mas não quer dizer que a beleza seja algo saudável, né? A gente vê congressos odontológicos hoje que cada vez mais tem setores de estética, tipo assim, estéticas de todos os jeitos, né? Até uma briga gigante, a gente não entra nessa ideia, mas cada vez mais cresce, né, o setor de estética que a gente tem na odontologia em várias áreas, né? Não estética só peniana. Até isso tem, mais tem, fazer engrossamento a gente peniano, trouxe uma doutora aqui que falou de estética ginecológica. A gente fala de estética de emagrecimento, de estética dental, estética de ter tudo liso, né? Então, hoje em dia, daqui a pouco vai desvalorizar coisa que não é para alisar mais, né? Não, vai chegar no momento, o senhor urologista alisa as coisas também. Vai chegar o escrotox. Escrotox é um bom conceito. Mas, que talvez, né? Porque até nesse momento as pessoas querem estar esteticamente... Teve a doutora que falou exatamente que as mulheres vão procurar uma estética ginecológica. Então, os homens vão botar cabelo. Né? Existe? Os homens vão botar cabelo, né? É verdade. Também trouxemos aqui a doutora que estava falando de implante de cabelo, né? Então, mas aí vem um conceito de felicidade. Se a pessoa se sente bem com isso, qual ótimo. É o problema? Perfeito, exato. Qual é o problema? Nenhum problema. A pessoa tem uma menina... tem vergonha ou não se sente bem porque não tem um seio mais volumoso. Qual é o problema de colocar? Uma deformidade. Eu acho que a estética tem relação com a felicidade, sim. Mas no momento em que... Mas ele é muito próprio teu, né? O que incomoda, às vezes, é as pessoas acharem que elas vão ser felizes seguindo um padrão muitas vezes a pessoa não segue o padrão, mas está feliz consigo mesmo. É isso que tem que procurar. O que não pode acontecer, e vocês vão concordar comigo, são aquelas pessoas que... E a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso na vida real. As pessoas que vão procurando cada vez mais procedimentos e procedimentos e procedimentos. Daqui a pouquinho, aquilo que era para ser uma coisa bonita passa dos limites. E acaba ficando feio. Né? Porque vira transtorno que a pessoa vira tem, né? E muita gente tem, né, Celso? Muita gente tem. Muita gente não se dá conta de que passou do limite. Do que é o aceitável ou não. E o estético é muito engraçado. Eu atendo muito paciente no consultório que tem deformidade, escoliose, por exemplo, que é uma deformidade, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é mais estética do que funcional. Mas, claro, a gente tem que respeitar, aquilo dói, a pessoa não se sente bem e tal. E aí, durante a consulta, porque o que acontece? Os teus defeitos, tu consegue enxergar eles todos, mas os dos outros, nem sempre. Então, o que parece para a criança ser torta... Então, eu faço uma pergunta simples para elas, né? Eu disse, tu sabe quantas manchas eu tenho nas mãos? E elas não se dão conta. Eu digo, pois é, eu tenho vitiligo, né? Então, minhas mãos têm manchas. Às vezes, elas nem percebem. Eu digo, pois é. Eu conheço todas as minhas manchas. Tu nem percebeu que eu tinha. Então, a tua deformidade, às vezes, ela passa desapercebida para as pessoas. Eu sei que para ti, tu conhece cada espinha que sai no rosto, cada mancha que tem. Aí ela fica olhando assim, eu não tinha notado. Então, e aí, essa questão estética, no meu caso, por exemplo, muitas pessoas vêm perguntar exatamente isso. Elas perguntam assim, o senhor tem vitiligo? Tem tratamento? Às vezes eu penso assim, eu nem lembrava que eu tinha, agora que tu me perguntou que eu lembrei, é a primeira coisa, tipo, isso, né, a importância que tu dá. Eu disse, olha, daí eu pergunto assim, mas tratamento? Para quê? Se não me incomoda. Agora, a gente tem que respeitar que para aquela pessoa que tem, principalmente uma mulher que tenha, talvez isso seja uma infelicidade e tudo na vida dela seria retirado do dinheiro. Exato. É respeitar isso, sabe? As individualidades. Né? Então eu tenho muito cuidado também no falar isso, porque às vezes o que não dar importância, por exemplo, para uma criança que tem escoliose, a gente não sabe se ela não está lá chorando quando vai trocar roupa, se ela não sofre bullying na escola, e eu estou achando, não, isso aí não é nada. A gente tem que ter muito cuidado. Isso vale para todos nós, né? Tu tem lá o cara que vem lá com
um pinto que é torto, e aí tu diz, não, isso é normal, tá, mas, poxa, talvez aquilo seja a coisa mais importante da vida dele. Né? E tu sabe que agora, lembrando aqui do nosso amigo Luciano Santos, que está convidado, está aqui conosco nos próximos episódios, né? Eu acho que ele vê muito isso, né? Porque as pessoas que procuram certamente ele têm... não digo uma infelicidade, né? Mas eles devem se olhar no espelho e não se sentir bem, né? E mas não é só, eu acho que é uma questão de saúde ali, né? Sim, claro, não, mas com certeza, mas eu digo o fato de não estar se sentindo bem levam a consequências, né? E ele deve ter histórias magníficas com as pequenas ações que ele faz, né, com os procedimentos que ele executa, tem histórias muito bonitas de pessoas reportando a ele o quanto ele traz felicidade, né? Então, de repente, na tua profissão, o fato de tu dar condições da pessoa se sentir bem também é um ato que também deve te trazer felicidade, porque para mim o fato de ajudar as pessoas a ter qualidade de vida, né? Dormir melhor, mastigar melhor, trabalhar com áreas que é a dor crônica que eu também atuo, eu acho que isso traz uma felicidade. Então, eu acho que isso tem a sua relevância também, né? Isso vem muito a calhar com a Conrads agora, né? Que eu vou correr domingo, e que há o espírito Ubuntu, né? Que não basta eu ser feliz se tu não estiver feliz. Então, vamos dizer assim, a grande chave para eu ser feliz é que as pessoas ao meu redor sejam felizes. Então, de nada, isso é uma coisa importante, né? Por isso que a gente vive em comunidade e nos dói. Nós não conseguimos, e aí tu falasse das enchentes, né? Como é que nós vamos ser felizes com alguma conquista se todos ao nosso redor não estão felizes? Então, o espírito Ubuntu é isso, né? Aquela história das crianças que o primeiro que ia chegar ganhava uma cesta de chocolates, e eles se deram as mãos e chegaram juntos e dividiram a cesta de chocolates. Porque, na verdade, não adiantava um ganhar uma cesta e os outros não ganharem. Então, acho que talvez uma das coisas de felicidade e de sorriso, e aí o sorriso, na verdade, é tu tentar transmitir para as pessoas também, dividir a tua felicidade para que elas também sejam felizes, né? Interessante. Uma outra questão que eu queria levantar, assim, para a gente pensar, e a questão da religião. Será que quantas pessoas elas depositam na religião ou na culto a um ser maior ou a santos ou qualquer tipo de religião que existe, né? O quanto que as pessoas, e a gente vê histórias de pessoas que às vezes viviam no crime e daqui a pouco a religião mudou e eles foram felizes dali para frente pela religião. Quanto a religião ela é responsável pela felicidade das pessoas? Já pensaram nisso? A religiosidade e a espiritualidade. Isso, né? Exato. Não, vocês já imaginaram quanto disso? Será que quantas pessoas é importante? Quanto isso é importante? Eu acho que é extremamente importante. Eu acho que é totalmente indissociável. Não é religião quando a gente fala católico. Isso, não é religião. É acreditar em algo. Tu acreditar em algo, a fé. Né? Se é o sol, se é a lua, se isso é a tua crença, acredite. Porque na hora que a gente se sente protegido por algum ser superior, tu vai te sentir melhor. E isso é importante, o acreditar. Eu sempre me lembro de um estudo que foi feito há muito tempo atrás. Eles pegaram pacientes que tinham que fazer uma cirurgia grave e que era potencialmente letal. E eles conversavam com os pacientes. Vem cá, tia, tu tem medo de morrer? Tu acredita em Deus? Tu tem medo de morrer? Aqueles que diziam que tinham medo de morrer na cirurgia, a incidência de morte era 10% superior. Então, assim, na hora que a gente acredita em algo e a gente tem fé naquilo, seja lá o que for, aquilo nos vai mover. Aquilo vai fazer com que a gente tenha vontade e a gente tenha persistência. Às vezes eu vejo, infelizmente eu trabalho com pacientes oncológicos, pacientes que têm tumores, que às vezes vão congelar sêmen, ou que vão congelar óvulo, que às vezes eu fico pensando, que pena, acho que não vai conseguir utilizar esse material genético. Mas é a esperança dele depositada na hora que ele está fazendo o congelamento de sêmen, naquilo que ele acha que no futuro ele talvez vá usar.
Ou seja, ele está acreditando naquele tratamento que ele está fazendo oncológico, que depois ele vai utilizar aquele sêmen para ser pai, ou vai utilizar aquele óvulo para ser mãe. Então, assim, o acreditar, isso é fundamental. E o acreditar, muitas vezes, vem da espiritualidade, vem da gente chegar e olhar para Jesus Cristo, no meu caso, Jesus Cristo, né? Olhar e ver, porque a gente precisa disso. E se a gente para pensar, quando a gente faz uma prova, a gente conversa muito conosco. E às vezes a gente está conversando com aquele ser superior, aquele cara que está sempre nos olhando para baixo, né? Eu rezo frequentemente. E eu acho muito, muito bacana isso. Eu acho fundamental isso aí. Na verdade, eu acho que é totalmente indissociável. Até porque depois do quilômetro 30 da maratona não tem ninguém que é mais ateu, né? Essa história. Todo mundo depois do quilômetro 30 não é mais ateu. Eu tenho histórias interessantes assim na parte de saúde. Eu tenho um caso que era muito, muito interessante. Foi uma senhora que eu operei e que realmente era uma cirurgia difícil. Nós já estávamos preparados para essa cirurgia difícil. Mas essa cirurgia se mostrou extremamente fácil. E durante a cirurgia até comentei com o Rodrigo, que a gente opera junto há 25 anos. Disse, nossa, parece que as coisas se abrem aqui, as coisas fluem bem. Achei muito, muito diferente aquele momento, assim, a cirurgia praticamente não sangrou, foi uma coisa muito, muito, muito fácil, muito tranquila. E aí eu brinquei com ela até, disse, pô, que santo é que a senhora reza aí pro seu santo é forte, né? E ela disse, por que, doutor? Eu disse, não, porque realmente essa cirurgia foi uma cirurgia diferente, assim, inclusive a gente percebeu, nos chamou a atenção que a cirurgia foi um pouco diferente. Daí ela me olhou, ela disse assim, eu preciso lhe confessar uma coisa. Enquanto o senhor operava, nós tínhamos um grupo de 200 pessoas que ficaram orando durante o tempo da cirurgia. Aquilo me tocou de tal forma e aquilo me marcou muito. E esse fato se repetiu há pouco tempo atrás. Também tive uma outra paciente que foi a mesma situação, com uma cirurgia realmente muito tranquila. E eu fiz a mesma pergunta para ela e eu disse, a senhora sabe que eu já tive esse caso? E o paciente me contei essa história para ela. E ela disse, pois era exatamente isso que estava acontecendo. Foram duas situações iguais e duas situações que realmente foram diferentes. E não há nada melhor do que tu acreditar daquilo que tu vê, né? Porque eu estou contando para vocês, mas eu vivi isso. Então, eu acho que sim, os artigos científicos mostram isso, que as pessoas que têm fé, seja ela em qual for, né, que acreditam, elas evoluem diferente daquelas que não têm fé, que não têm esperança ou que não acreditam. Acreditar é fundamental. Isso não só na nossa vida saudável, mas na nossa vida. Tem que acreditar em alguma coisa, né? Se tu quer um milagre, seja um milagre. Não, e a questão do seguinte, do acreditar que, porque a nossa vida aqui, ela passa muito rápido, ela vai terminar em algum momento, essa passagem que se tem, se nós vamos falar sobre religião, se falar sobre isso, né, sobre a gente acreditar em certas coisas. É muito difícil as pessoas viverem uma vida que a gente sabe que vai terminar, né? A gente talvez não viva tão feliz ou tranquilo, sabendo que, sei lá, independente da religião, seja Allah, seja Deus, seja um santo, seja qualquer coisa, eu vou terminar minha passagem, isso é um tempo na existência, né? E daqui para frente eu vou passar para um outro lugar que talvez seja melhor. Então, agora, se eu acredito que daqui para frente vai chegar no momento que tudo vai acabar, talvez as pessoas não vivam tão felizes ou tão tranquilas assim. Né? Acreditar faz a gente viver melhor. Isso foi um ponto de apoio dessas pessoas, né, das enchentes, porque como eu disse no começo, elas perderam tudo, mas não perderam tudo porque elas tinham a fé. Muitas delas se reerguem e se mantiveram pela fé, principalmente. E hoje no país a gente vive uma situação, a imensa maioria das pessoas aqui, elas vivem numa situação ruim, uma situação difícil. E o que mantém elas aqui, e aí por isso o crescimento das igrejas tal, é justamente a fé. Eu falo isso para Cristo frequentemente, eu digo, ainda bem que nesse país nós temos pessoas que têm fé, porque senão nós viveríamos numa guerra civil. Porque não há nada que sustente uma pessoa que batalha, que não consegue ver as coisas, que vê seu filho precisando de escola e não conseguir, vê precisando de dinheiro, precisa de uma casa, precisa de coisas básicas para viver, né? Elas teriam todos os motivos do mundo para se revoltar, mas elas se agarram na fé que aquilo vai modificar. E isso mantém as pessoas
numa linha, num conforto, né, que faça com que elas sigam adiante. Então, acho que a fé hoje, no nosso país principalmente, ela é a base fundamental de nós mantermos uma sanidade aqui, uma segurança. Sabe que quando aconteceu toda a história da enchente, eu ia interromper, mas o papo de vocês estava tão bom que você não ia falar. Eu me lembrei, quando eu era moleque, eu tinha ido, sei lá, acho que eu tinha ido no correio, me perdi e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Começou a cair uma chuvarada, e eu fiquei debaixo de uma marquise. E veio uma senhora, que a gente notava pelo vestimenta dela, que ela não tinha muita condição financeira, e ela começou a chorar. E eu perguntei, tá tudo bem com a senhora? Ela disse, não. Por que existe alguma coisa que eu possa ajudar? Não tem muito aqui, mas... Eu estava indo no colégio, acho que no ensino médio. E aí ela disse, eu acho que com essa chuvarada eu devo ter perdido o pouco que eu tinha na minha casa, porque do jeito que está caindo água, inundou toda a minha casa. E aí logo que veio a história da enchente, eu me lembrei dela. E aí ela acaba dizendo, mas sabe de uma coisa? Se eu perder, eu vou conseguir de novo. Eu vou à luta, tá difícil, mas eu vou dar um jeito. Então vem bem ao encontro que tu falaste. A gente é um país afortunado. Nós somos um povo afortunado, porque acredita. A gente acredita, a gente tem fé, a gente quer vencer, a gente vai. Tanto é que a gente fala, né? O brasileiro, ele é um povo guerreiro, pode dizer o que quiser, mas ele é um povo que batalha e vai à luta e tal, porque a gente tem fé. Se é Jesus Cristo, se é, não sei. E às vezes, eu estava lembrando aqui, a gente comemorar essas pequenas vitórias é importante, né? Por que o Celso estava comentando aqui, a gente vai passar por aqui, né? A gente não vai viver eternamente, né? Tu não é Highlander? A gente vai passar por aqui todo ano, né? A gente comemora o aniversário, né? E é um momento de lembranças boas, né? Da família. Muitas vezes a gente se reúne daqui... Hoje dia, independente do dia, mas daqui poucos dias é o meu aniversário, né? E certamente a gente vai se reunir entre amigos e família para comemorar um momento que ocorreu há poucos 20 anos atrás, né? Onde a minha mãe fala com carinho de um domingo chuvoso, com frio, que o Maurício, o primogênito, nasceu, né? Da família. E então acho que é um momento feliz, né, de comemorar pequenas vitórias, de eu estar aqui mais um ano, né? Eu acho que isso é coisa simples, eu acordar mais um dia, de eu ver o sol, de eu poder estar com a minha família, né? Então acho que a felicidade está em pequenas coisas, né? De repente nessa dificuldade que ela imaginou ter uma perda, mas eu vou conseguir dar a volta por cima, né? E algumas pessoas não gostam de comemorar aniversário, né? Ou elas dizem, a partir de agora eu não comemoro mais, porque acham que a idade ela não vê infelicidade nisso, né? Porque acha que o tempo está passando, né? Na verdade, são pontos de vista, né? Aliás, praticamente tudo na vida da gente é como tu enxerga, né? Tu pode enxergar o lado bom, o lado ruim. Todos nós atendemos pacientes mais velhos, muitos pacientes mais velhos, né? E às vezes eu comento com os pacientes e falo, né? Eles falam assim, tu vê, eu tô ficando mais velho. Eu falo por ti, né? Que é jovem. Eu já atendo, a maioria dos que eu atendo são mais jovens que eu, né? Não comparando, né? Mas eu digo que o paciente mais velho chega lá e fala assim, tipo, tô ficando mais velho. Eu falo, outra opção é pior, né? Porque se a gente não fica mais velho, a gente não vai estar mais aqui para contar a história, né? Então, tinha um paciente que disse, é melhor ficar velho do que morrer jovem. Exatamente. Bom, pessoal, vamos agradecer. Olha, a gente teve muito assunto aí, muita ideia para trocar. Eu acho que o pessoal que tiver alguma coisa para falar, contar alguma história, acha interessante, né, que nos trazer alguma ideia, se vocês querem que a gente fale de algum assunto interessante. Curta, compartilha, comenta, né? Eu acho que é legal trazer a sua história de felicidade para cá, pro Pode Parla. Acho que vai ajudar mais pessoas a ficar mais felizes. Né? Eu acho que o momento a realidade é essa, gente. Pode criticar também. Não tem problema. Eu acho que a gente está aí para isso, até para trocar ideia, aprender, né? Eu acho que aqui a gente não é dono da verdade de nada. A gente está aqui discutindo, conversando entre amigos sobre um assunto que é interessante, que é o que a gente faz, que é o que a gente gosta. Falar de saúde, falar de esporte,
falar de coisas que talvez ajudem outras pessoas. Eu acho que a gente... é o nosso voluntariado, né? Querendo ou não, a gente está aqui ajudando os próximos. Mas eu tenho uma queixa aqui. Fala toda hora de conversar entre amigos, mas o churrasco não saiu até agora. Alguma coisa tá errada, Vamos tia. lá. Eu acho que vai valer a pena aí nós marcar esse churrasco aí para ser um pouco mais feliz. Será que a gente não falou, né? Mas o vinho traz felicidade. Será que isso E parece mas parece que o vinho sul-africano é melhor. Alguém vai ter que trazer. Mas só quando tiver entre amigos. Só quando tiver entre amigos, é. Não, tá Mas tudo vamos certo. esperar ele trazer a 8ª medalha. Aí a gente... Nona. Tá, mas tá velho, hein, homem? Tô Certo, experiente, pessoal? cara, não tô velho. Tô experiente. Valeu, obrigado por tudo. Não podemos deixar de falar dos nossos parceiros, Paris Saint-Germain Academy, Conception, Digitals e Scal. Estão aí conosco, sempre nos ajudando, sendo parceiros. Deixando de tudo a aí. gente mais feliz. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Um Até abraço. mais, tchau, tchau.